Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, no projeto Catequese em 12 Minutos, no segundo vídeo sobre o tema Namoro Santo. Hoje vamos falar sobre o foco a família. Então fique conosco, vai ser muito bom ouvir esse testemunho desse casal. Olá pessoal, eu sou o Fernando. Eu sou a Maria Beatriz. Estamos hoje aqui nesse projeto da Catequese de 12 Minutos para partilhar um pouco da nossa história voltado para a família. Antes de tudo, é uma grande alegria estar aqui com vocês a pedido do convite do Diácono Nário. Tenho 25 anos. Eu tenho 21. Sou de Corumbá de Goiás. E eu sou de Anápolis mesmo. Tenho duas irmãs, a Ellen mais velha e a Rafaela mais nova. Sou filho do meio. Eu tenho 6 irmãos ao todo. Meu pai e a minha mãe não são casados, então eu tenho 2 famílias. Uma família aqui em Anápolis, minha mãe, meu padrasto e 2 irmãs. E em Goianápolis, meu pai, minha madrasta e mais 4 irmãos. Meu pai se chama Geraldo, minha mãe se chama Cláudia. Fui seminarista, tive a graça de estar no seminário 5 anos, fazendo o período de discernimento vocacional. Conheci a Maria no final de 2017, dezembro de 2017, em Goianápolis. Foi um período que eu estava fora do seminário, não havia conhecido ninguém, e até falava para o senhor assim, senhor, sacanagem, né? Foi um período de muita graça o seminário. Aí, em 2018, eu retornei, e fui designado para fazer a pastoral na paróquia São João Evangelista, com o padre Cleiton Bergamo, o diácono Nário, que foi também uma alegria e uma bênção de Deus na minha vida. Foi um ano muito proveitoso, era um ano de admissão, um ano de discernimento, e no final do ano, em muita oração, discernimento, levando tudo à direção espiritual, pedi para sair do seminário mesmo. E a gente se conheceu no fim de 2017. Antes eu nunca tinha visto o Fernando e ele também nunca tinha me visto. E quando a gente estava aqui na paróquia, a gente se aproximou mais aqui na paróquia, nos tornamos muito amigos, criamos uma amizade assim muito bonita mesmo. E o que mais me chamou a atenção assim no Fernando é a entrega, a doação, a vontade de Deus sempre, acima de tudo. E também a gente tinha uma conversa, um diálogo muito sadio, um olhar assim sobrenatural mesmo na nossa vida, da nossa missão, da nossa vocação. Foi um período assim de muita graça. Depois soube que a avó dela faleceu, a gente foi conversar. Todo final de semana vinha para a paróquia. A gente tinha uma amizade muito bonita, sempre partilhava muito. Questão de vocação, de alegrias, de angústia, a gente conversava muito. E aquela conversa foi crescendo sempre cada vez mais. E ficava assim incomodado. Gente, até que ponto eu estou sendo natural, que eu estou sendo educado, e até que ponto eu estou completamente apaixonado, gostando dela. Levei isso para a direção espiritual, levei isso para o meu diretor, para a formação. Também tinha outras questões também do seminário, etc. E resolvi dar um tempo mesmo. A gente ficou um período sem conversar. Claro, não saía correndo dela. A gente não conversava, nem pelo WhatsApp, nem pessoalmente. E eu percebi, né, que era a vontade de Deus também, que a gente pudesse dar esse tempo, também para que a vontade de Deus se cumprisse acima de tudo. E que eu não pudesse assim atrapalhar de alguma forma a vocação, o chamado que ele tinha. Eu ficava muito preocupado, sofrendo, né, sozinho, não poder falar com ela. E, ao mesmo tempo, acho que ela também ficava muito preocupada, também sofria muito. Quando tomei a decisão, fui para Corumbá, tal, falei com a Maria, a gente começou a conversar mesmo. E começamos a rezar, dia 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima, e foi uma grande alegria, uma bênção de Deus.
E quando o Fernando decidiu sair do seminário, logo após a gente já começou a conversar assim definitivo e também falamos um para o outro os sentimentos que a gente trazia, também já colocando desde quando a gente era só amigo mesmo na presença de Deus. E foi um período muito bom, de muito aprendizado, mas também muito difícil, porque a gente veio de realidades diferentes. Ele ficou no seminário 5 anos e eu sou mais assim carismática, participo de uma comunidade. Então, esse período de adaptação foi um pouco complicado para a gente, inclusive com as nossas famílias. Quando a gente começou a rezar, a gente explicar isso para os nossos parentes, que a gente estava num período de oração, um período de discernimento, é um pouco complicado, porque muitas vezes os nossos familiares não entendem tanto isso, a gente tem que ter essa paciência, também esse equilíbrio, essa docilidade de entender o lado da outra pessoa. Quando a gente começou, eu ficava muito preocupada com o que a família do Fernando ia pensar relacionado a mim e também o que a minha família ia pensar. Foi um período assim que eu escutei muito, nossa, mas foi você que tirou ele do seminário. Ele saiu por sua causa. Isso, se a gente não coloca na presença de Deus, cai no nosso coração. E eu sabia que não, que isso não era a verdade em si, que não era aquilo que o Senhor realizou nas nossas vidas, que desde sempre a gente sempre agiu conforme a vontade de Deus. Foi uma grande alegria. Ficava muito preocupado assim em relação à minha família, primeiramente, o que ela ia achar. A preocupação. Minha mãe é super protetora, muito protetora. Meu pai já tem uma dificuldade maior de demonstrar afeto, de diálogo, mas é um homem de muito trabalho, de muita doação, de muito serviço. E no período do namoro, é um alicerce que a gente constrói para a nossa futura família, né? Se for da vontade de Deus, um futuro matrimônio. O relacionamento que a gente tem, não só com o nosso companheiro, com o nosso namorado, mas com a família dele, também influencia bastante. Porque a família dele precisa também recepcionar como ele me recepciona, precisa entender a nossa história. Eu também preciso respeitar a opinião deles, porque são criações diferentes. Tem tudo isso, envolve todo esse equilíbrio. Eu já falei também para o Fernando muitas vezes, não, a gente se viu esse final de semana, então, nesse outro final de semana, fica com a sua família, fica com a sua mãe, para também não ter essa divisão. O nosso namoro não pode ser um sinônimo de divisão na nossa família. Tem que trazer união, tem que trazer paz. E também, quando ele vem para cá, também tem isso. Ele também entende a minha família. Muitas vezes a gente precisa ir para Goianápolis, porque eu também tenho a minha família aqui em Anápolis e também em Goianápolis, precisa também dessa doação. E é um equilíbrio. A gente tem que entrar em eixo também em todos os meios, com todos os meios que a gente tem. Sim. Minha irmã mais nova, Rafaela, ela tem 24 anos. Ela é muito ciumenta, muito ciumenta. No início, nossa, foi uma luta, assim. Mas aí a gente vai vendo e vai amadurecendo também, né? Não é tanto o que os outros vão achar, o que vão deixar de achar, mas aquilo que a gente tem convicção, também de ter responsabilidades, né? De assumir os nossos compromissos. E trazer isso também, essa realidade cristã para dentro da nossa família, é também muito importante. A gente percebe, com esse tempo que a gente está junto, o tanto também que a gente evangeliza e edifica a nossa família. Por exemplo, eu tenho uns primos e eles são mais novos do que a gente. Quantas vezes a gente já aconselhou, quantas vezes eles já se espelharam nos nossos exemplos também, até de castidade, de vivência, de namoro cristão. O nosso agir também revela a presença de Jesus na nossa casa. É uma grande alegria, porque a cada dia que passa, nos conhecemos um pouco mais. Esse namoro é um tempo de conhecimento, de escolha, de amadurecimento, de muito diálogo, de muita partilha, de muito cuidado. Minha mãe, mas a Maria, quando elas conversam, parecem duas adolescentes. Porque entram no mundo de tal maneira uma da outra que é incrível.
Me recordo, a primeira vez que eu vi a Alessandra, minha sogra, ficava com receio, porque já tinha visto antes, aqui na igreja, na São João Evangelista, bem longe, sabe? Estava no presbitério olhando a Alessandra. Eu falei, gente, como é que vai ser? Foi muito tranquilo, me acolheu mesmo e compreendeu também essa parte, essa questão da história, de tudo aquilo que já tinha vivido. E o mais importante nisso tudo também é o nosso crescimento espiritual, tudo que a gente pode crescer e agregar a tudo isso, a virtude da paciência, da temperança, também da caridade, de entender o que o outro pensa, que são pessoas diferentes, que têm personalidade diferente. Tudo isso entra num relacionamento. E também para a gente se conhecer. O importante no relacionamento, no período do namoro, é o conhecimento daquilo que a gente vai vivenciar no futuro também. Se é a vontade de Deus, um matrimônio santo, a gente precisa conhecer a família do outro. Porque é da família que saem as novas vocações. É uma família tão sagrada que até mesmo o céu quis ser família. Jesus quis vir de uma família, embora não precisasse. E não nos faltam exemplos, né? Nossa Senhora, São José. Queria partilhar uma passagem, Salmo 126. Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. É inútil levantar de madrugada, ou à tarde retardar vosso repouso, para ganhar o pão sofrido do trabalho, que a seus amados Deus concede enquanto dorme. E delonga, só para dizer que temos, né, amor? Muito feliz, somos muito felizes por nossas famílias, muitos gratos e que procuramos crescer cada dia mais na santidade, na união e espelhar cada vez mais as nossas famílias, serem famílias santas. Isso, e nos doar também para as nossas famílias, nessa união também, nesse companheirismo, para que a nossa família também entenda o nosso namoro, a nossa história. É importante partilhar tudo isso. E como o Fernando disse, é uma alegria. Que Deus abençoe muito, que nós possamos ter mais oportunidades de partilhar com vocês. Deus lhe pague, Deus abençoe.